Olá, tudo bem? Sou Edson Souza, repórter especialista em câmaras municipais, e a partir de hoje nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre os parlamentos municipais, com o objetivo de levar conhecimento e compartilhar boas práticas parlamentares. E hoje nós vamos falar sobre as principais funções das câmaras municipais, principalmente dos parlamentares, ou seja, dos vereadores. Você sabe qual é a função do vereador? Legislar e fiscalizar. Geralmente esta é a resposta que vem na ponta da língua. Hoje nós vamos falar sobre a função legislar. Então nós vamos focar nesse ponto hoje. Legislar, ou seja, criar leis, né? Então nós vamos hoje, no nosso bate-papo, no nosso momento de hoje, nós vamos falar sobre essa função tão importante de criar leis. Esse roteiro muita gente já conhece, mas eu quero hoje me aprofundar um pouco mais na pauta, porque o parlamentar, o vereador, ele cria leis, ele cancela as leis, né, revoga as leis e também emenda as leis, né, que acha conveniente, que acha melhor aí para melhorar a vida das pessoas. Então, ele legisla, ele também, uma função que ele faz, além de criar a lei, a função de falar, né, de falar, de conversar. Então ele tem muito tempo, o mandato, né, do vereador, ele tem muito tempo para conversar, para falar, para estudar, para conversar com a população, para conversar com os parlamentares. E aí tem outra dimensão que depois a gente vai falar, que é as comissões permanentes, em outro momento. Mas hoje a gente vai falar da importância e do que o vereador faz, né? Ele legisla, ele cria leis, mas ele também estuda leis que são propostas aí pelos seus colegas. Ele precisa votar nessas leis, então ele precisa entender. Muitas das vezes ele passa o dia e às vezes dias, né, conversando com os colegas parlamentares, os outros vereadores, conversando com os secretariados. Quando o projeto é enviado do Poder Executivo, no caso, quando o prefeito manda uma lei para a Câmara Municipal, e geralmente muitos projetos de lei é de iniciativa do Poder Executivo, né? Então, o vereador, ele estuda o projeto, ele fala com o secretário, fala com outros vereadores, participa de reuniões de comissão. Então, não é tão simples, porque muitas das vezes, por falta do conhecimento, a sociedade ela fala que os vereadores não fazem nada, né? Então, eu que acompanho os parlamentos municipais, eu sei do quanto os vereadores trabalham, né? Muitas das vezes falta a divulgação, e é isso que esse momento que nós vamos fazer, de fazer essa integração com a sociedade, de levar essas informações para ter aí um melhor conhecimento político e cidadão, né? Ter uma melhor conscientização, melhor dizendo. Então, nessa conscientização, a gente vai levar as informações, levar o conhecimento para que tanto o cidadão possa trabalhar de mãos dadas com os poderes constituídos, no caso que nós estamos falando hoje do poder legislativo, tá bom? Que cria as leis, que estudam as leis enviadas aí pelo executivo, né? Então, tem uma outra função também que o vereador faz, outra também, uma função que é principal também, uma das principais funções, que é legislar, de criar leis, de estudar as leis, né, de estudar os projetos que vêm do executivo. Então ele está ali estudando. E uma outra função é fiscalizar. Mas antes de entrar de falar sobre a fiscalização da função do vereador, nós vamos falar como que o cidadão pode contribuir com o parlamentar nessa criação de leis. Muitos nomes de ruas, né? O nome de ruas, geralmente o nome das ruas, que é uma atribuição do vereador criar a lei, criando o nome da rua. Essa lei, muitas das vezes, é indicação dos moradores, das associações, geralmente através de baixos assinados. Então a sociedade ela pode contribuir muito com o parlamentar, com o vereador, nessas criações
nessa criação de leis, né? Então tem várias outras coisas que a sociedade pode participar, inclusive tem a Constituição Federal fala que as leis também podem ser criadas, né? Pode ser aí de iniciativa popular. Então essa lei de iniciativa popular, os vereadores eles vão votar, né? Também estudar, né? Quando chega até a Câmara e votar também essas leis de iniciativa popular. Porém, nós temos uma barreira, porque cada município tem lá na lei orgânica do município uma quantidade de pessoas que precisam subscrever, de pessoas que precisam concordar com você, né? Como se fosse um baixo assinado, mas tem que ter lá os dados do título, tem que ter todas as informações, então você tem que ter uma grande porcentagem da população subscrevendo ali o projeto de lei de iniciativa popular. Então é muito complicado, em alguns municípios já tem outras formas mais fáceis, né, que tem uma quantidade menor de assinatura, uma quantidade menor de apoio para que o projeto seja apresentado. Já tem outros que tem a Comissão de Legislação Participativa, que facilita, né, que pega esses projetos e consegue dar uma celeridade. Mas também isso é uma outra discussão, tá bom? Hoje nós vamos focar na função do vereador, por isso que é muito importante a gente ter essa conexão com o vereador. Muitas pessoas têm bons projetos, mas muitas das vezes não tem ligação com o vereador, não tem ligação com o parlamento, com a Câmara Municipal, e isso a gente está trazendo para mudar esse conceito. Nós precisamos trabalhar, a sociedade trabalhar de mãos dadas com os poderes constituídos, principalmente com a Câmara Municipal, com os nossos parlamentares, com os vereadores, tá bom? Então e os vereadores também precisam passar essa visão de acolher o cidadão, né? Porque a função primordial do vereador é o que? É representar os anseios da sociedade. Então aí os vereadores precisam estar em direta conexão realmente aí com os anseios da sociedade. Mas eu acho que ficou claro. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui abaixo nos comentários, vai comentando. Se tiver alguma dúvida a gente vai sanar, a gente vai fazer outros momentos como esse para a gente estar falando. Então vai ter muito tempo aí para a gente ter essa boa conversa, esse bate-papo, esse momento aqui de troca de conhecimento, né, de levar conhecimento, de compartilhar boas práticas. Vai ter momentos também que nós vamos aí estar trazendo boas práticas, exemplos de vereadores que faz ações que realmente aí vale a pena a gente repercutir, dar publicidade, dar visibilidade para servir também de exemplo aí para outros parlamentos das câmaras municipais, né, do nosso estado e principalmente aí do nosso Brasil, tá bom? Vamos agora falar sobre a função fiscalizadora, né? Então o vereador ele tem a função também de fiscalizar. Esse bloco de fiscalização, a gente vai levar bastante tempo. Então a gente vai falar um pouco por alto, né, falar algumas coisas, porque a fiscalização ela tem muitas coisas que ele deve fazer e muitos procedimentos, mas a gente vai falar onde a sociedade pode também contribuir na fiscalização, ajudar o vereador na fiscalização dos recursos públicos, né? Então o vereador, quando é de situação, porque geralmente criou-se aquela cultura, vereador de situação, que é aquele que apoia o prefeito, que tem a liberdade de entrar nas secretarias, de conversar com os secretários, né? Enfim, se sente mais à vontade de fazer isso. E tem aqueles vereadores que muitas das vezes é chamado como o bloco da oposição. São aqueles vereadores, né, que muitas das vezes questionam mais, mas os dois podem e devem, né, fazer aí a fiscalização. O vereador que é da base do prefeito, que é o chamado vereador de situação, ele também tem uma função importante. Como ele tem essa ligação direta com o prefeito, com os secretários, então ele consegue identificar muitas das vezes muitos erros, né? E muitas das vezes ele leva até o prefeito, leva até o secretário, leva
né, o assunto para que possam resolver o problema antes mesmo de dar uma manchete, de dar um problema, de ir para as redes sociais. Então isso acontece muito, porém isso é pouco divulgado, os vereadores não divulgam e a sociedade também não sabe. Então a visão que a sociedade tem que todos os vereadores de situação são vereadores que estão lá a serviço do prefeito, que não fiscalizam, porque são da chamada situação. Mas isso não é uma verdade, eu que acompanho e tenho percebido e vejo constantemente vereadores de situação fiscalizando bastante, levando muitas denúncias, muita reclamação, né, identificando problemas, né, até porque está diretamente ligado às secretarias, tem o acesso, tem esse contato, então eles conseguem sim fazer uma boa fiscalização. Agora eles não passam para a população, porque aí pode dar resultados negativos para a gestão, né? Mas isso precisa, os vereadores precisam começar também a se posicionar, de levar também para a sociedade, além de explicar, de prestar contas do seu mandato. Olha, eu estou fiscalizando, eu levei esse problema para o prefeito, a secretaria estava realmente com esse problema, mas eu falei com o secretário, ou seja, ele levando o problema para a sociedade, explicando que ele solucionou o problema, que ele fiscalizou, que ele fez uma ação, com certeza a população vai ter uma outra visão do trabalho do parlamentar, tá bom? E aí tem outra história que eu quero também aqui trazer para vocês, que muitos vereadores de oposição dizem que são impedidos de fazer a fiscalização, vereadores que dizem que não conseguem fiscalizar porque não tem acesso às dependências, enfim, é uma série de situações que eles colocam, né, que não conseguem exercer aí a fiscalização. Mas a fiscalização, mesmo sendo vereador de oposição, pode ser feita, primeiro, ele precisa acompanhar diariamente aí o portal da transparência, né? Ele precisa acompanhar o portal da transparência, ele precisa, além de acompanhar o portal da transparência, ele precisa olhar diariamente o diário oficial do município, porque quando ele começa a olhar lá o portal da transparência, ele vai começar a identificar possíveis erros, né? Então ele vai começar a ver que aquilo não condiz com o que está acontecendo. Aí é onde entra realmente a sociedade, porque a sociedade vai, denuncia, fala, isso não está certo. Então ele vai olhar no portal da transparência, olhar os valores, os contratos. Ele vai também acompanhar o diário oficial, porque toda decisão administrativa, né, os atos administrativos obrigatoriamente precisam ser publicados no diário oficial. Então ele começa a fazer esse acompanhamento. Então, quando ele identifica algo que está aí fora da legalidade, ou algo que seja aí, que não condiz, né, com a realidade do município, aí ele começa a se aprofundar, né, nessa fiscalização. Então, como vereador, ele identificando o primeiro erro, ele pode fazer um requerimento ao secretário, pedindo explicação, ou o secretário, ou o prefeito, depende da onde ele detectou uma possível irregularidade, né? Então ele chama a primeira ação, faz um requerimento solicitando informações, né? Então os vereadores têm isso ao seu favor, a sociedade também tem, mas é um procedimento um pouco mais demorado, que é a questão da lei de acesso à informação, né, a lei. Mas hoje nós vamos falar da ênfase principalmente no parlamento e como a sociedade pode contribuir com o trabalho dos vereadores. Então, digamos lá que contratou uma obra para fazer um asfalto, um exemplo, né? Faz lá um asfalto. E aí ele identifica que a obra teve um valor muito alto, né? Então ele vai solicitar informações, né, do secretário, por que foi aquele valor, né? E a sociedade começa a falar que o asfalto é sorrisal, que é aquele que na primeira chuva ou com poucos dias já está lá cheio de buraco. E aí ele solicita as informações do secretário, né? Olha, quem foi a empresa, quanto foi o valor.
E aí começa a fazer uma fiscalização, fazer uma investigação. Depois, né, chama o secretário, convoca o secretário para prestar esclarecimentos, né, para falar da obra, por que está mal feita, se teve garantia, se não teve. E aí começa e vai aprofundando a fiscalização, né? Então, por isso que é importante ter esse contato com a população, porque o vereador ele não consegue andar no município todo, porque são muitos bairros, muitas ruas. Então, nada melhor do que o cidadão para identificar o problema, porque o problema muitas das vezes está na frente dele, né? Está ali na rua, em frente à sua casa, está no posto de saúde, está na escola mais próximo da sua residência. Então, o cidadão tem a condição de falar como é que aquela obra foi executada, como foi feita, né? Então, o cidadão ele pode falar, olha, foi feito com uma qualidade, não colocaram aqui o pinche antes de colocar o asfalto, enfim, tem uma série de coisas aí que o cidadão pode contribuir para que o vereador faça aí uma boa fiscalização. Tem também uma outra ação na Câmara Municipal que não depende da maioria, né, mas uma quantidade de vereadores podem fazer aí a CPI, né, constatando lá o erro, identificando os problemas, né. Então ele pega, primeiro, ele faz um ofício chamando um requerimento solicitando informação. Depois convoca o secretário para trazer os esclarecimentos, para dar uma satisfação. Depois o próximo passo que ele pode fazer, ele pode, né, juntamente colher assinatura aí com a parte dos vereadores, né, e fazer uma CPI, porque aí a CPI vai investigar. Mas muito se fala o seguinte, mas CPI depois protocola lá no Ministério Público e não é melhor o cidadão por conta própria fazer esse procedimento, fazer essa fiscalização, identificando o erro, levar para o Ministério Público? Olha, eu já fiz bastante isso, vejo muitos movimentos que fazem esse procedimento, mas o ideal, sendo pelo vereador, sendo por uma comissão, tem mais força, porque uma CPI, ela vai ter um relatório, vai pegar testemunhos, né, de pessoas especialistas, vai ter ali o depoimento dos secretários, o depoimento das pessoas envolvidas nas irregularidades. Então, quando a CPI conclui ali que faz o relatório, que leva para o Ministério Público, o promotor, quando pega, ele já vai pegar tudo nas mãos, né, com testemunho, com diversas pessoas, né, que foram já interrogadas. Então ele já vai ter um arsenal de documentos para fazer aí as ações cabíveis, né, no judiciário, né, que aí é uma outra situação que a gente também vai tocar posteriormente, para esse momento não se esticar bastante e não ficar muito chato, tá bom? Mas, e aquela denúncia feita pelo cidadão lá no Ministério Público, pode surtir efeito, mas geralmente o promotor, eu acredito, né, pelo pouco que eu tenho observado, ele vai optar, e até porque é lógico, ele vai optar aí pela relatório, né, da CPI, que tem toda uma base, tem toda já uma estrutura e vai com certeza aí facilitar mais para que ele venha ter uma segurança para fazer as ações cabíveis, tá bom, gente? Então, tanto a sociedade pode ajudar os vereadores, né, ajudar na fiscalização, né, onde leva lá os problemas tanto para o vereador de base ou de oposição, não importa, mas importante é que a sociedade possa interagir melhor com os vereadores e os vereadores também ter uma contrapartida e dar essa resposta para a sociedade. Também na criação de leis, então tem muitas leis aí que a sociedade pode contribuir, pode falar, né, o que é que a rua está precisando, o que é que o bairro está precisando, inclusive nas leis relacionadas aos tributos, né, se a taxa de iluminação está muito cara, então vamos aqui criar uma lei para diminuir, para isentar as pessoas de baixa renda. Então a sociedade pode sim ajudar e deve, né, andar de mãos dadas com os vereadores, como os vereadores também precisam estar em conexão
com a sociedade, porque ele vai conseguir produzir muito mais resultado. Então esse foi o nosso momento de hoje e na próxima semana a gente volta com mais um vídeo, com mais uma interação para levar a informação e o conhecimento de forma dinâmica, didática e com outra visão, né? Porque se eu chegasse aqui e falasse somente o que todo mundo fala, né? Ia ficar um pouco chato, né? Então a gente está falando a partir das experiências que a gente tem junto às câmaras municipais, junto aos vereadores das câmaras municipais, que a gente percebe aí que eles trabalham bastante, mas no olhar da sociedade é como se o vereador não fizesse nada. E a gente está mostrando aqui exemplos e ensinando para a sociedade que os vereadores eles têm atribuições, que eles fazem sim muitas coisas, muitas ações, mas não dá publicidade, não tem essa ligação, esse contato com a sociedade. Então esse foi o nosso momento de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu comentário, compartilha, marca os amigos e a gente vai voltar com mais outros momentos, trazendo mais assuntos sobre o parlamento municipal, sobre os parlamentos municipais, né? Então, inclusive, a gente nos próximos vídeos também a gente vai estar pegando testemunho, a gente vai estar falando, dando exemplos de vereadores que estão aí realmente tendo boas práticas no parlamentos municipais, tá bom? Então, sou Edson Souza, repórter especialista em câmaras municipais.